Fala aí pessoal, beleza? Falar um relato de experiência no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, mais precisamente sobre o teste de aptidão física que ocorreu ontem. Eu fiz para o cargo de escrivão, então primeiro eles fizeram o TAF dos agentes e depois o de escrivão. Como meu nome começa com W, eu fiquei no último, no último horário e no último dia também. Fiquei no dia 21 e no horário das 16. Primeiro começou com ficar lá no portão esperando. Eles abriram para o pessoal entrar antes. Essa questão de 1 hora de antecedência mesmo valeu. Eu cheguei um pouco antes ainda e tinha que guardar o celular, tinha que tá com os dois documentos, que era o atestado e o laudo. O fiscal ainda perguntou se alguém tinha dúvida em relação a isso. Depois identificação no peito, fazer a biometria, entregar o laudo, fazer a assinatura e depois disso tirava foto. E em cada etapa a gente tinha que fazer a nossa identificação, dizer qual era a raia que a gente ficava, o nome, o número do peito. E assim foi. O primeiro exercício foi a impulsão horizontal de 1,90 para os homens. Entrando lá, tinha tinha a linha onde a gente ficava e depois e aí tinha a linha vermelha na frente e uma linha azul. A gente tinha que ultrapassar a linha azul. E aquela linha vermelha ali não tinha nada a ver, ele era basicamente para confundir a cabeça do candidato, né? E o pessoal que tava comigo, todo mundo passou nessa etapa, ninguém ficou para fazer a segunda vez. Mas teve outros colegas lá que tiveram que fazer 2 vezes. Esse era o único que podia fazer 2 vezes ou ter uma outra tentativa. Depois disso, o abdominal também que causou um pouco de medo, mas eu já batia já nos treinos. E a gente entrou, os 4 candidatos também, cada um com numa raia. E o fiscal ele contou todas as abdominais que eu fiz. Eu fiz 41. E depois que eu acabei, assim, parecia uma eternidade de tempo que sobrou. Foi o nível de adrenalina, como o pessoal fala, né? Então, deve ter sobrado uns 15 segundos, eu acho. E o pessoal que tava comigo também, a gente terminou num tempo parecido, assim, sobrou um tempo legal. Depois a gente aguardou até chamar a gente para ir para quadra. Sempre nesses intervalos eles liberavam banheiro, água. Aí a gente foi para quadra, fizemos o teste de barra fixa. Eu fiz na pegada supinada. Apesar de fazer nos dois, eu preferi fazer supinada. Mas teve gente que fez pronada lá e foi bem. Eu vi uma pessoa que não conseguiu fazer a barra, conseguiu fazer algumas barras, mas não concluiu. Apesar de estar pegando na pegada supinada, não foi. E a mulher perguntou desse candidato se ele queria continuar, fazer o teste de LEGE, ele disse que sim. E aí depois disso a gente ficou assistindo 4 candidatos fazer o teste de LEGE. Aí eles começaram e deu para ter uma noção ali de como tava, né? Eu vi um candidato escorregando um pouco, já acionou um alerta. Teve um candidato que não aguentou ficar até o final, ele saiu. E nesse mesmo pelotão teve um que caiu. Eu não sei se ele conseguiu atingir lá, passar da linha no tempo. Sei que ele caiu bem pertinho assim, não sei se ele se jogou. Alguns colegas estavam utilizando essa estratégia, né, de no final não aguentar, se jogava. O importante era passar da linha. E aí depois teve outro pelotão, aí eu fiquei assistindo também, eu não fui nesse. E teve mais uns 2 candidatos que caíram também. Também não sei se eles passaram ali, mas tava muito pertinho. Então, do lado onde eu tava,
lá da arquibancada onde eu tava, ficou um pouquinho ruim de saber, né, precisamente a linha, se ele passou ou não. Mas o importante era passar da linha dentro do tempo, né, antes de bater outro bip, que não podia queimar nessa última linha. Então, quando a mulher ela falava 68, era o momento do tiro, que você tinha que pegar e correr o máximo possível para não queimar lá na frente. E todo o meu pelotão assim conseguiu fazer. Eu já tinha treinado, tinha feito esse teste, eu fiz lá na academia e aí eu já conseguia bater, né? Mas mesmo assim dava um medo, o psicológico queria sabotar. É o que acontece com os candidatos, muitos estão preparados, mas acabam se sabotando, não tem um controle de mente legal. Mas aí do nosso pelotão lá, todo mundo conseguiu fazer direitinho. Ninguém ficou para trás não. E a gente sempre caminhava junto, assim, corria junto, não. Eu não prestei muita atenção na lateral, assim, mas os que estavam perto de mim estavam sempre andando junto, assim. Então foi bom, foi pesado, né? Não foi fácil, apesar de ter treinado. Quando eu tava ali pela volta 50 e pouco, eu já tava cansado, mas eu tava com a cabeça firme, assim, certo de que eu ia vencer, né? Orei muito, eu pedi muito a Deus também para que eu conseguisse, me desse força e conseguisse terminar o teste. E graças a Deus deu tudo certo. Depois no finalzinho aquela fotinha, né, pra mostrar lá que a gente passou, foi aprovado. E que vem as próximas etapas, né? Já vai ter o teste psicológico. Então é isso, preparar pra fazer esse teste aí e que dê tudo certo, né? Um abraço, você que conseguiu aí, parabéns. Os que não conseguiram também, vão surgir outras oportunidades, o pessoal se fortalece, né? E é isso, gente. Um abraço e até mais.